Boa noite a todos, sejam bem-vindos. Aqueles que já estavam aqui são bem-vindos de novo, porque é outra palestra. Como é a última lição do Pensamento e Vida, eu vou pedir para vocês que nos acompanhem na leitura. Nós já sabemos o que nós vamos comentar, mas nós não vamos conseguir comentar tudo. E nós gostaríamos que vocês sentissem um pouco da beleza desse texto e tivessem vontade, curiosidade de depois chegar em casa, entrar na internet, olhar o livro, talvez até adquiri-lo, para lê-lo, para refletir sobre as suas páginas, sobre os seus conteúdos luminosos. É a lição de número 30, o amor. Número 30, 12 meses, 24 meses, 2 anos e meio. 2 anos e meio estudando esse livro, ouvindo Emmanuel, ouvindo os mentores do Emmanuel, sentindo-nos partícipes de uma escola de regeneração. Então hoje seria a nossa formatura. Hoje é o ápice, é a última aula. Uma vez formados, voltamos para as nossas vidas e, no caso dessas escolas, reencarnamos. Nascemos aqui na Terra, com os nossos pais. O nosso sucesso dependerá do tanto que nós guardamos ou não guardamos as lições, dos exercícios que nós fizemos com essas lições. Porque nós vimos sobre tudo, sobre o casamento, sobre os filhos, nós vimos sobre o renascer, sobre o estudar, nós vimos sobre as profissões, a escolha delas, nós vimos sobre a culpa, sobre a afinidade, nós vimos tantas coisas juntos. E agora nós vamos finalizar com Jesus, com o amor. O amor puro é o reflexo do Criador em todas as criaturas. O amor puro é o reflexo do Criador. Quando você ama, esse sentimento não é seu. É um reflexo do sentimento divino. É uma pequena fagulha do grande todo. É só um pedacinho do quanto Ele nos ama. Então pensem no amor que vocês já sentiram. Pensem nas vezes que vocês já amaram. Vocês estavam refletindo Deus. A luz dele, o amor dele, a presença dele foi captada por você e foi redirecionada por aqueles que te cercam, para aqueles que te cercam. O amor puro é curioso, porque ele não é seu. Você não está sozinho. É junto. É como se Deus tomasse da sua mão, tomasse dos seus sentidos, tomasse do seu ser e se manifestasse naquele momento junto com você. Quanto mais nós amamos, mais sentimos a presença de Deus, mais refletimos a Deus. Brilha em tudo e em tudo palpita na mesma vibração de sabedoria e beleza. Não tem quem ame mais quando ama, nem quem ame menos, porque ele palpita igualmente em tudo, em tudo. O meu amor, quando eu amo, é igual ao amor da minha mãe, é igual ao amor de cada um de vocês quando vocês amam. É o mesmo amor, porque, como disse na primeira frase, é um reflexo de Deus. Pensem, para eu refletir alguma coisa, a imagem tem que estar ao meu alcance, os raios, a origem tem que estar ao meu alcance. E aqui nós vemos que ele está sempre ao nosso alcance,
ao alcance de todos, em todos os lugares, nas trevas. Se eu andar pelo vale da sombra e da morte, se eu mergulhar nas trevas, se eu descer aos abismos, lá eu encontro Deus, lá Ele está, lá eu posso refleti-lo. Se eu amo, eu reflito Ele. Em que lugar? Em qualquer lugar. Mesmo que eu me esconda na escuridão, para Deus não há escuridão. Ele vê os nossos pensamentos. Ele sabe o que nós sentimos antes que nós consigamos perceber. Não há onde Ele não esteja. Não há com quem Ele não esteja. É fundamento da vida e justiça de toda a lei. Nós não estamos falando do amor romântico, do amor-paixão. Nós estamos falando do fundamento. Fundamento. Não só da vida, mas das galáxias, do universo material, de tudo que é conhecido. Porque ele surge sublime no equilíbrio dos mundos erguidos à glória da imensidade, quanto nas flores anônimas esquecidas no campo. O amor não é dos homens, é de Deus. E ele se manifesta também nessa árvore. Ele se manifesta também nos peixinhos ali no lago. Ele se manifesta na liberdade dos pássaros. Ele se manifesta numa folha que cai. Vocês acham que Deus não está no comando? Que o amor dele, que é fundamento, não está no comando? Nele fulgura generosa a alma de todas as grandes religiões que apareceram no curso das civilizações, por sistemas de fé à procura, em busca da comunhão com a bondade celeste. E nele se enraiza todo o impulso de solidariedade entre os homens. Duas crianças brincam, uma cai, a outra se aproxima e diz: não chora não. Sabe quem está ali com eles? A gente não vê Deus nessas ocasiões. A gente acha que Deus, Ele tem que fazer milagres, que Ele tem que fazer raios e trovões. Uma criança cuidando de outra criança, quando o amor se manifesta, esse impulso, o fundamento é a presença divina. É a nossa filiação divina. Nós somos filhos. 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 É o DNA do nosso Pai se manifestando em nós. Plasma divino com que Deus envolve tudo que é criado. O amor é o hálito dele mesmo penetrando o universo. Percebe? Quando ela leu a lição para nós, que o ódio é um amor adoecido. Todos nós estamos envolvidos no amor, cercados de amor, cercados. Quem aqui consegue fazer chover? Muitos de nós, quando vemos uma chuva, agradecemos a quem? A Deus. Sentimos seu poder, sua presença. Sentimos que Ele se importa conosco, que Ele cuida de nós, que Ele nos envolve. É a presença dEle. Tudo. O hálito divino. Uma das dificuldades que eu tenho é pensar que
Deus está nas minhas células, que Deus está dentro de mim, nos átomos que compõem as minhas células, que é o amor dele quem mantém, quem criou esse molde para que eu me manifestasse, quem me deu forma. Perceba, sua inteligência, não só sua inteligência, mais do que a sua inteligência, o seu carinho por mim, dentro de mim, cuidando de tudo, antes que eu precise, criando as leis, porque o fundamento da lei também é o amor divino, fundamento da lei, qualquer lei, criando as leis para que eu possa viver. Vemo-lo assim, como silenciosa esperança do céu, aguardando a evolução de todos os princípios e respeitando a decisão de todas as consciências. Nós não entendemos porque que Deus permite que nós façamos maldades para os nossos semelhantes. Nós não compreendemos isso, eu não compreendo. Eu não compreendo porque Deus me deu liberdade. Eu não sei qual é a intenção dele, ou como, ou porquê. Mas quando a gente vai aprendendo essas lições, quando nós vamos percebendo a sua intervenção, é claro que o fundamento é o amor. E é esse mesmo amor que respeita o meu tempo, a minha velocidade, a minha decisão. É esse mesmo amor que permite ao criminoso ser criminoso, que permite a pessoa ferir a outra, que permite que alguém faça uma guerra e destrua lares de pessoas que aparentemente não deveriam estar ali. É o mesmo amor que permite que nós elejamos nossos presidentes, nossos deputados, nossos senadores, nossos vereadores. É o mesmo amor. O mesmo amor. Para nós, incompreensível. Mas é um amor. É a essência. Nessa manifestação silenciosa esperança do céu, aguardando a evolução de tudo e de todos. De tudo e de todos. Quando Jesus abraça Judas, quando Pedro, naquele arroubo de fidelidade, diz que eu te acompanharei, mestre, até a morte, se for preciso, Jesus se enche de amor, reflete a luz divina nessa esperança. Naquele momento, os dois falhariam. Todos nós que estávamos lá falharíamos. Mas Jesus via, Jesus sentia, Jesus pressentia o nosso futuro. Além de todas as quedas, além de todos os erros, num futuro que nós não somos capazes de perceber ou conceber, Ele nos aguarda num amor pleno, que nós ainda não somos capazes de aceitar ou entender. E é por mercê de semelhante bênção que cada ser é acalentado no degrau da vida em que se encontra.
Vocês se sentem acalentados? Não é só um reflexo de uma fonte luminosa que está próxima de nós. Os espíritos superiores, eles estão contando para nós, eles estão revelando uma coisa que nós muitas vezes não sentimos, que nós não concebemos. Que Deus está me abraçando nesse momento. Mas é mais do que um abraço. Vocês sabem o que é acalento? Quando você pega o bebezinho e aconchega no seu coração e o protege, será que o bebê sabe que ele está protegido? Que tem alguém cuidando dele? Que tem ali uma mãe que não dorme? Um pai que também não dorme pensando no futuro do próprio filho? Será que ele sabe que ele está acalentado? Nós não sabemos. Mas a ideia que os espíritos superiores passam para nós é essa. Você está sendo acalentado dentro da sua capacidade, dentro do seu degrau evolutivo. E se você for na prisão, na cela de um assassino, você encontrará lá uma alma querida refletindo o amor divino, acalentando aquele criminoso de hoje, que amanhã será como nós, que já fomos criminosos no nosso passado recente. Divaldo conta que há pouco tempo na França, ele estava num palácio e uma pessoa o procura querendo saber onde estava o rei. E ele, que não gostava das ideias dessa pessoa e sabia que uma dada porta dava para um abismo, imediatamente diz para ele: naquela porta, corre que você o alcança. E a pessoa vai e cai no abismo. Assassinos somos nós, no nosso passado, mas que também fomos acalentados nas nossas decisões, no nosso degrau evolutivo. Não para permanecermos, mas enquanto nós não realizamos a nossa evolução, mercê dessa bênção, todos nós somos acalentados. Lembrem-se disso na hora das provas, na hora das dores. Lembrem-se disso. Você está sendo acalentado. Nos momentos em que você cair, que você falhar, que você olhar para a própria consciência e dizer para si mesmo: não é possível, eu não podia ter feito isso, em que a culpa te rasgar as entranhas, lembre-se, Deus não desistiu de você. Ele continua te suportando, continua organizando situações e encaminhando pessoas para te tirar do buraco que você entrou. Ele continua te amando. E isso não vai mudar nunca nele. É a essência. O verme é amado pelo Senhor, que lhe concede milhares e milhares de séculos para levantar-se da viscosidade do abismo, tanto quanto o anjo que o representa junto do verme. O verme também é acalentado. Milhares e milhares de anos, até que ele evolua, se transforme como anjo, que continua sendo acalentado, que continua sendo amado. A seiva que nutre a rosa é a mesma que alimenta o espinho dilacerante. Na árvore em que se aninha o pássaro indefeso, pode acolher-se a serpente com as suas armas de morte. No espaço de uma penitenciária,
respira com a mesma segurança o criminoso que lhe padece as grades de sofrimento e o correto administrador que lhe garante a ordem. O amor, repetimos, é um reflexo de Deus, nosso Pai, que se compadece de todos e que a ninguém violenta, embora em razão do mesmo amor infinito com que nos ama, determine estejamos sempre sob a lei da responsabilidade, que se manifesta para cada consciência de acordo com as suas próprias obras. Eu erro, eu caio, e o amor divino não vai me tirar a lição para que eu me erga, para que eu me faça luz. Ele vai enviar os recursos corretivos necessários, sempre amorosamente. Quando a dor bate na nossa porta, todos os elementos amorosos possíveis foram usados antes. Todos os recursos foram tentados. Assim como nós fazemos com os nossos filhos. A gente tenta tudo, conversa, explica, dá castigo. A gente vai graduando para trazê-lo para a luz. É esse mesmo amor que nos faz reencarnar depois de termos sido reis, escravos. Senadores nasceram como escravos. Emmanuel conta a sua história para nós. Várias vidas como senador, vivendo em palácios, e agora reencarna como escravo, vivendo também em palácio, mas limitado, para se corrigir, para se transformar, para aprender a amar, para aprender a refletir o amor divino, para romper as algemas, as doenças, todas as crostas que ele foi colocando em torno do seu coração, para quebrar o endurecimento do próprio coração. Quando nós vemos alguém sofrendo, devemos nos compadecer dele, devemos tentar carregar a sua cruz junto com ele, aliviar seu fardo, porque é da justiça divina, é da lei de amor, que quando eu diminuo a dor do meu semelhante, eu diminuo da minha conta também. Que se você tiver que carregar 1000 quilos, e eu carregar 100 para você, e eu tiver que carregar 1000, 100 desaparece do meu. Que o 100 que eu carrego para você te ajudando, é eliminado da minha dívida. Que o amor paga 2 dívidas com um só ato. Paga a sua e a minha, quando eu te ajudo. Que concessão divina. Que maravilha saber que nenhum de nós ficará impune. Ninguém, em lugar algum na terra, em lugar algum do universo, porque nada escapa à presença de Deus, que os fundamentos de sua lei são o amor. Nada escapa. Porque se escapasse, poderíamos permanecer no mal para sempre. E jamais sentiríamos a alegria dos anjos. É amor que nos dá a oportunidade de redenção. Podemos cair? Sim. Mas estaremos acalentados na dor, no sofrimento, na lição, para o nosso reerguimento, para o nosso retorno para a luz. E, amando-nos, permite o Senhor perlustrarmos sem prazo o caminho de ascensão para Ele, concedendo-nos, quando impensadamente nos consagramos ao mal, a própria eternidade para reconciliar-nos com o bem, que é a sua regra imutável.
E amando-nos, permite o Senhor perlustremos sem prazo o caminho de ascensão para Ele, concedendo-nos, quando impensadamente nos consagramos ao mal, a própria eternidade, para reconciliar-nos com o bem, que é a sua regra imutável. Quando é que acaba a paciência divina comigo? Não acaba. Muitos de nós descremos de nós, desacreditamos, achamos que nós não temos jeito. Nós vemos as lições de transformação moral e pensamos, não é possível, não vou conseguir. Num dia os discípulos conversando com Jesus, quando Jesus falava do reino, e falava da abnegação necessária, do amor necessário para adentrar esse reino, alguns discípulos desistiram, a tal ponto que ele pergunta para o Pedro, e tu, Pedro, não desistirás? E Pedro responde para ele, como, mestre? Só tu tens as palavras de vida eterna. Nesse dia, alguém disse para Jesus, é impossível ser salvo. É impossível. E Jesus, ciente de que Deus nos concede a eternidade, se necessário, para realizarmos a nossa evolução, ciente disso, diz que para o homem pode ser sim impossível, mas para Deus não. Para Deus não. Aquela pessoa que você ama e que você perdeu para a droga, perdeu para o desespero e ela se suicidou, perdeu para os vícios, aquela pessoa que você olha e chora, agoniado porque você ama e sabe o sofrimento que a aguarda, Deus está cuidando dela. Sabe o que Deus vai fazer com ela? Vai dar as lições necessárias para que ela evolua. Podem ser lições duras, podem ser vidas paralíticas, rastejantes, pode ser uma cegueira, podem ser inúmeras provações, mas nós, vencidas essas provas, esses desafios, nós saímos luminosos, saímos na condição de anjos, deixamos a condição de vermes e vamos para a condição de anjos, os que nós amamos também. Porque uma mãe, quando vai para a porta da prisão para visitar seu filho, seu coração está em pedaços. Que mãe desejaria para seu filho um futuro de criminoso? Ela vai em frangalhos, em pedaços, com esperança. Com esperança. A mesma esperança divina. Porque não é humano, é divino. É um reflexo da esperança que foi citada aqui atrás, a esperança divina. Vemo-lo assim como silenciosa esperança do céu, aguardando a evolução de todos os princípios e respeitando a decisão de todas as consciências. Talvez hoje você não tenha ainda amor suficiente para renascer na terra e pedir a Deus que conceda a você
trazer para o seu seio, para o seio da sua família, aquelas criaturas que estão nas trevas. Mas amanhã, no nosso futuro, nós renasceremos, e o nosso amor será tão grande que nós seremos aqueles samaritanos que se compadeceram daqueles que estão nas trevas intensas e pediram a Deus: Pai, permita-me receber um deles. Ivone conta-nos que alguns suicidas, tendo que passar várias vezes pelo processo de reencarnação, e como não são capazes de manter o próprio corpo, precisarão de passar por diversos abortos pela incapacidade de manter o corpo físico, porque se atiraram em frente a um trem e foram retalhados, que eles procuram paz para eles. E somente almas heróicas se oferecem para trabalhar junto de Maria, a mãe do Cristo, no processo de redenção dessas almas, de reconstrução do corpo. Para quê? Para que ao longo do tempo este espírito também se transforme no anjo. É o amor em todo lugar, de todas as formas. E quando nós estivermos nessa situação, quando nós recebermos esses espíritos mais teimosos na própria infelicidade, nosso coração ficará em dor, mas o nosso coração aprenderá a refletir a esperança divina. Essa esperança, a mesma esperança que Jesus tem, a mesma esperança que alimenta o coração de Maria, a mesma esperança que leva um Bezerra a mergulhar nos fluidos terrestres para transplantar a árvore do Evangelho para as terras brasileiras. Esse amor, esse reflexo, essa esperança, por quê? Porque somos herdeiros deles, raios de sua inteligência infinita, e sendo Ele mesmo o amor eterno de toda a criação, em tudo e em toda parte, é da legislação por Ele estatuída que cada espírito reflita livremente aquilo que mais ame. Cada espírito reflita livremente aquilo que mais ame, transformando-se aqui e ali, na luz ou na treva, na alegria ou na dor, a que empenhe o coração. Como eu disse antes, eu não entendo Deus, eu não entendo a liberdade, mas eu entendo esse amor. Esse amor eu entendo porque sinto, e sinto porque a misericórdia dele que permite estar aqui, nós todos juntos, não é mérito nosso. Misericórdia divina, amor, acalento, aconchego. Eis porque Jesus, o modelo divino, enviado por Ele, Deus Pai, enviado por Ele à terra para clarear-nos a senda, em cada passo de seu ministério, tomou amor ao Pai. Tomou amor ao Pai, por inspiração de toda a vida, amando, sem a preocupação de ser amado, e auxiliando, sem qualquer ideia de recompensa. É a luz maior. Se o amor que nós vivemos e nós sentimos é um reflexo de Deus, quando a gente olha para o Cristo, aquele brilho intenso dele, esse amor intenso, mostra-nos um Deus maior, mais amoroso, dado que Jesus está refletindo esse amor divino. Ele escolheu isso. Por que eu digo que ele escolheu? Porque no parágrafo anterior, nós nos transformamos naquilo que nós escolhemos refletir. Seja luz, seja trevas. Seja amor, seja ódio. Nós
Escolhemos. E por escolher, nos transformamos. A boca fala do que está cheio no nosso coração. Nós tivemos que colocar para dentro. Nós escolhemos refletir as trevas, refletir o nada, refletir o desespero. Nós escolhemos, mas nós podemos escolher refletir a luz, assim como Jesus escolheu. Jesus escolheu em cada passo, em cada pensamento, porque é Ele quem nos instrui. Quando você pensa em prejudicar alguém, você já prejudicou a si mesmo. Quando você pensa em adulterar, você já adulterou. Quando você pensa, você já fez. Então Ele escolhe. Em cada decisão dele tem uma escolha. E a sua escolha é refletir a Deus. Refletir o Pai. Refletir o amor. E é por isso que Ele é o guia. Por isso que Ele é o modelo. É por isso que Ele vai à nossa frente. É por isso que Ele caminha nos processos da evolução. E nos acalenta, representando o Pai. Descendo as esferas dos homens por amor, humilhando-se por amor, ajudando e sofrendo por amor. Jesus não sofre por dívida. Ele sofre por amor. Passa no mundo de sentimento erguido ao Pai excelso, refletindo-lhe a vontade sábia e misericordiosa. Paulo, depois de muito errar, depois de muitas escolhas erradas, ele passa a seguir Jesus. Primeiro ele segue Jesus, querendo que Jesus seja o que ele quer, e não sendo o que Jesus deseja. Mas com o tempo ele vai cedendo. Com o tempo ele para de recalcitrar contra o aguilhão. Com o tempo ele vai cedendo ao amor. Cada resposta sua passa a ser de amor. As crianças se aproximam e ele aconchega as crianças. As mães se aproximam e ele aconchega as mães. Os pais se aproximam e ele aconchega os pais. Os anciãos se aproximam e ele aconchega os anciãos. Os inimigos se aproximam e finalmente ele aconchega os inimigos. Chega num ponto que Paulo, olhando para si mesmo, olhando o seu passado, ele chega a uma conclusão: já não sou eu quem vive em mim, é o Cristo. É o Cristo. O Cristo fez morada em mim. Eu, Paulo, agora reflito o Cristo. Ele poderia dizer que reflete também a Deus, porque Jesus, conversando com seus discípulos, diz que ele vai ao Pai. E Filipe pede para ele: mestre, mostra-nos o Pai. E Jesus, com toda a amorosidade que ele tinha e tem, questiona o Filipe: mas Filipe, tenho estado convosco todos esses dias e não tens sentido, não tens visto o Pai através de mim? Se não por mim, pelas obras. De que Jesus falava? Como é que Jesus estava refletindo Deus, se não pelo seu amor? Mas Filipe, como nós, não estava percebendo que estava sendo acalentado por Jesus. Os evangelistas não dizem, mas eu penso que Jesus abraçou Filipe. Porque se Filipe ainda não tinha compreendido palavra nenhuma, ia esclarecer Filipe. Nessa hora, Jesus deve tê-lo abraçado
E Felipe, sentindo-se amado infinitamente, deve ter lembrado de todos os dias da sua infância, do carinho da sua mãe, deve ter lembrado dos seus amigos, deve ter lembrado daqueles momentos em que ele carregava os fardos de pães, cansado, suado, o cesto no ombro, e uma alegria dentro do coração. Cada pão que ele entregava a uma criança faminta, cada sorriso, as crianças muitas vezes tomavam com aquela ânsia, com aquela agonia, mas depois dos primeiros pedaços, sorriam de volta para ele, em gratidão. Ele se lembrou desses dias, se lembrou desses sentimentos, e lembrou que não eram seus, eram reflexos de Deus. Lembrou-se que naquele dia ele sentiu Deus presente. Deus presente nele, Deus presente nas crianças, Deus presente nas mães, Deus presente no Cristo, que distante olhava para ele com ternura, como ele disse. E para que a vida e o pensamento de todos nós, lembram que o título do livro é Pensamento e Vida, e para que a vida e o pensamento de todos nós lhe retratem as pegadas de luz, legou-nos, em nome de Deus, a sua fórmula inesquecível: amai-vos uns aos outros, como eu vos amei. Que a paz de Jesus nos envolva a todos.